Imagine, você aparece para se arrumar, desfruta de um pouco de comida feita especialmente para você, murmura algumas linhas enquanto as luzes brilham e enquanto dezenas de outras pessoas trabalham duro para fazer você parecer bem, e depois relaxar no trailer e contar seus milhões de dólares. Não parece tão ruim, certo? Pois é, a vida de uma estrela de cinema soa muito generosa, se você me perguntar. Mas e se isso não for totalmente verdade? E se eu apenas usar um recurso de linguagem para provar meu ponto de partida? Começando por dizer sarcasticamente o oposto. Dessa forma, eu poderia enfaticamente provar o quão errado é esse equívoco comum. Seria muito inteligente, não é mesmo? Pois é, mas atuar é difícil. As pessoas gostam de falar sobre como é fácil ou como é o trabalho mais agradável do mundo. E você recebe uma fortuna para ser mimado e quase não fazer nada. Mas isso está errado. Pelo menos em muitos casos, isso está errado. Claro, os atores às vezes ainda são tratados como realeza e às vezes não se espera que façam muito. Mas há muitos casos em que ser ator é uma das profissões mais desafiadoras do mundo, tanto mental quanto fisicamente. Há uma boa razão pela qual os bons são pagos em milhões de dólares. É porque ninguém mais pode fazer isso. Por definição, se é algo que poucas pessoas conseguem fazer, não pode ser uma coisa fácil. É trabalho duro. Recentemente, publicamos um vídeo sobre método de atuação, que você deve assistir. Falou muito sobre os obstáculos mentais que os atores geralmente precisam superar. Pode ser extremamente estressante psicologicamente assumir certos papéis, ou mesmo passar a vida constantemente sendo outra pessoa. Mas nesse vídeo quero focar nos limites físicos constantemente sendo pressionados por esses bravos homens e mulheres. O corpo humano é uma coisa fascinante. Na verdade, nem sabemos realmente quais são nossas limitações. O corpo é capaz de tanto. A pessoa comum provavelmente não tira o máximo proveito desses recursos. Mas para vários atores isso faz parte do trabalho, seja fazendo acrobacias, vestindo roupas ou próteses, perdendo ou ganhando peso e mudando completamente sua aparência. São verdadeiros artistas que levam muito a sério seu ofício. Sim, até Eddie Murphy interpretando Norbit de uma maneira estranha e apocalíptica, isso é arte. E muitos atores são artistas. Dizem que quando você compra uma pintura, você não está apenas comprando a pintura, mas está investindo no artista. Você está gastando um prêmio em alguém com uma boa história ou em alguém com um talento especial. Você está gastando dinheiro com isso porque alguém passou algum tempo, geralmente décadas de sua vida trabalhando em seu ofício e crescendo e melhorando, apenas para finalmente chegar a um ponto em que ele pode chegar lá e fazer a sua peça. Os atores são praticamente da mesma maneira. Eles não estão apenas sendo pagos para aparecer e atuar. Eles ganham o que ganham por causa do sangue, suor e lágrimas que os levam a chegar lá. Aparecer e atuar é a parte mais fácil. O treinamento, a dieta e tudo o que você precisa para se preparar para desempenhar o papel. Isso se deve em grande parte porque performances físicas mudaram ao longo dos anos. A fisicalidade sempre foi um aspecto importante da produção de filmes, desde o início. Gigantes como Clint Eastwood, John Wayne ou Steve McQueen foram as heróicas estrelas de ação. Não é que eles necessariamente imponham homens feitos como super-heróis, mas os papéis foram escritos dessa maneira e foi assim que foram retratados. A plateia era um pouco mais branda na época quando se tratava de suspender sua descrença. Hoje em dia os filmes não têm o mesmo tipo de luxo. Se você quer que seu herói seja um grande badass, pesado e musculoso, então o ator que interpreta o papel deve ser um grande badass, pesado e musculoso. Estou olhando para você, Dwayne Johnson. No, I'm not invincible, but I am fed up with the defeatist attitude, okay? Foi isso que levou à era dos filmes de ação da década de 80, onde as cenas de ação eram menos valiosas que um físico impressionante. Não que nenhum deles fossem notavelmente péssimos atores, mas caras como Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone e Dolph Lundgren começaram a conseguir papéis de celebridades. Era como se eles fossem personagens de histórias em quadrinhos da vida real. E os dias de ter um cara de aparência regular desempenhando o papel heróico de liderança se foram oficialmente. Hoje em dia quase tomamos como certo. Assistimos Creed ou Pantera Negra e é fácil esquecer que Michael B. Jordan nem sempre foi assim. Ele mudou seu corpo para ficar assim por nós. Não há como ter comprado Chris Pratt como Senhor das Estrelas se ele ainda estivesse parecendo Andy Dwyer. Ele poderia ter agido exatamente da mesma forma e entregue todas as linhas da mesma maneira, e nós simplesmente não teríamos nos importado. Costumava-se escrever um personagem de uma certa maneira, mas as coisas evoluíram, e o padrão continua subindo ao ponto em que os atores precisam ser de uma certa forma para atender às necessidades de um personagem. Não aceitamos essa suspensão de descrença. Somos acostumados com a qualidade e exigimos que nossos atores incorporem completa e totalmente o papel que estão representando. É por isso que Anne Hathaway perdeu incríveis 11 quilos para interpretar Cassette em Os Miseráveis. Ou porque Jared Leto ganhou 30 quilos para interpretar o assassino de John Lennon, Mark Dave Chapman, em um filme que acho que 2 dúzias de pessoas viram. Ele realmente derreteu muito sorvete no micro-ondas para poder beber. Como o personagem precisava ser pesado, Jared Leto ficou pesado. Em outro exemplo, Leto perdeu entre 12 e 18 quilos para interpretar um transexual vivendo com HIV no clube de compra Dallas. Ele afirma ter pesado 51 quilos em um ponto.
feito. Para colocar isso em perspectiva, ele ganhou 30 quilos em 2007 para desempenhar um papel, depois voltou ao normal para desempenhar outros papéis e continuar sendo um astro do rock. Então, apenas 6 anos depois, em 2013, ele perdeu 18 quilos para desempenhar um papel. Isso é mais do que uma flutuação de peso de 45 quilos dentro de um período de 6 anos, intencionalmente. Gostando ou não, esse é um nível impressionante de dedicação. I can tell you meant that. Ele e muitos outros entendem o valor de uma presença na tela e sabem que ela não pode mais ser falsificada com maquiagem ou ternos largos. Apenas algo infinitamente melhor quando é autêntico e genuíno. E isso geralmente significa testar os limites físicos de certa forma. E é assim que um ator é medido. Muitas vezes os atores são medidos pela distância que conseguem alcançar da realidade. Com exceção de Denzel Washington, os atores que sempre interpretam a si mesmo raramente são considerados ótimos atores. Claro, eles podem ser agradáveis e populares, com certeza. Todos amamos alguns de Vince Vaughn, mas ninguém está fazendo um grande caso que ele foi esnobado no Oscar. Os artistas verdadeiramente respeitados, como Joaquin Phoenix ou Shia LaBeouf, são os que sempre se desafiam. Para não dizer que Vince Vaughn não pode fazer isso, quero dizer que ele não é conhecido por isso. E eu realmente não o vi fazendo isso. Ele meio que interpreta Vince Vaughn em tudo, o que também é bom. Ele é divertido. Mas ao classificar os maiores atores de hoje, geralmente colocamos pessoas que assumem desafios, desempenham papéis difíceis e que estão dispostos a colocar seu corpo em risco para um papel. Nós tendemos a dar um respeito adicional aos atores que estão dispostos a passar meses, às vezes até anos, se preparando para um papel. Natalie Portman, por exemplo, ela usou sua formação em balé para se esforçar ao máximo para se preparar para o Cisne Negro de 2010. Ela não apenas perdeu 20 quilos para o papel, comendo pouco mais do que cenoura e amêndoas, mas passou 8 horas por dia em ensaios de dança. Pense nisso. Ela não apenas precisava se preparar como atriz para um papel, mas para o papel de dançarina, e também precisava se tornar bailarina profissional. É como Will Ferrell se preparar para jogar na NBA antes de filmar Os Aloprados. Yes! Oh, I'm so happy I can't even feel my arms! Essa é uma profissão completamente diferente que ela teve que dominar para realizar seu trabalho original. Voltando no tempo, a coisa mais louca que um ator deveria fazer era andar a cavalo ou talvez pular de um prédio alto. Hoje em dia, pessoas como Natalie Portman estão quebrando suas costelas em ensaios de dança, lutando contra a dor simplesmente para entrar no personagem. Mergulhar profundamente em um papel e mudar a si mesmo para o melhor do projeto é uma maneira infalível de ganhar credibilidade em Hollywood. Olhe para o Will Smith, que estava muito bem quando fazia comédias e filmes de ação, mas o que realmente o levou ao topo e o transformou em uma superestrela da lista A é que ele treinou 6 horas por dia durante meses, com 35 quilos de músculo, e estudou boxe meticulosamente para desempenhar o papel de Muhammad Ali em Ali, o filme. Esse foi um excelente exemplo de alguém que dedica o tempo e o esforço necessários para realmente proporcionar uma performance memorável. O mesmo pode ser dito de Matthew McConaughey. Depois de passar uma carreira inteira interpretando o bonitão, repetitivo e previsível em comédias românticas, sua carreira disparou depois de perder 38 quilos para interpretar um homem diagnosticado com HIV no clube de compras Dallas. O ator de 1,80 m de altura desceu a 60 quilos com uma dieta diária estrita de apenas claras de ovos, Coca-Cola Diet e um pedaço de frango. Pelo papel, McConaughey ganhou o Oscar de melhor ator e não foi mais escolhido no mesmo tipo de papel brega de antes. E isso acontece repetidamente nesse setor. Transformações impressionantes praticamente se tornaram a norma. Às vezes, isso passa despercebido, ou é até pior, não é desejado, especialmente quando se trata de atores ganhando peso. Em 2009, Ryan Gosling ganhou 60 quilos, também acreditando o truque de sorvete derretido de Leto, a fim de desempenhar um papel no filme The Lovely Bones. Só que ele apareceu 18 quilos mais gordo, sem avisar a ninguém. Ele apenas pensou que o personagem deveria ser mais pesado, então ele ficou muito mais pesado. Ele foi rapidamente demitido e substituído e nunca apareceu no filme. Mas os atores que se esforçam para desempenhar um papel não são raros, nem fáceis. Para a Menina de Ouro de 2004, Hilary Swank consumiu mais de 210 gramas de proteína por dia durante 90 dias, a fim de adicionar quase 20 quilos de músculo. Ela treinava 2 horas e meia de boxe, seguidas de 2 horas de levantamento de pesos, 6 dias por semana. Ela até comia de 8 a 12 claras de ovos por refeição, o que soou como uma tortura. Outro dos filmes mais populares de 2004 foi Bridget Jones, No Limite da Razão, no qual Renée Zellweger passou de um tamanho 4 para um tamanho 14 ao consumir mais de 4.000 calorias por dia. Ela se ofereceu para ganhar peso novamente para o próximo filme da franquia, em 2016. Mas ao invés disso, eles escreveram no roteiro que sua personagem havia atingido seu peso ideal, mas que isso não significava que sua vida estava perfeita. Para Charlize Theron, não é estranho ganhar peso para um papel. Em 2004, ela ganhou o Oscar de melhor atriz depois de ganhar 30 quilos para interpretar uma prostituta que virou uma assassina em série, em Monster. No entanto, foi seu papel como mãe comum de 3 filhos, em Tully, que realmente a levou ao limite. Ela tinha 3 meses para se preparar para o papel, então
então começou tomando suplementos no café da manhã junto com 2 milkshakes. Segundo ela, é divertido no começo, mas depois que a excitação inicial desaparece, pode ser um trabalho extremamente difícil acumular tantos quilos. Ela acabou ganhando 22 quilos em 3 meses. Às vezes, a parte mais difícil pode ser o pedágio mental que afeta uma pessoa, não apenas as mudanças físicas. Para desempenhar o papel adequadamente, terão que entender como é ser essa mulher e se aproximar o máximo possível dela e de sua mentalidade. Ela acabou em depressão e levou quase 1 ano e meio para perder peso. É realmente incrível se você pensar a respeito. Charlize Theron estava tão dedicada a retratar um personagem maior e mais problemático psicologicamente que ela mesma ganhou 22 quilos em 3 meses e entrou em depressão apenas para concluir o trabalho. Em que outro campo profissional, um ganho drástico de peso e um surto de depressão induzido podem ser considerados parte do trabalho? Existem até atores que precisam ganhar e perder peso para o mesmo projeto. O melhor exemplo disso é Tom Hanks, que teve que filmar o filme Náufrago em 2 partes, ao longo de 16 meses, porque ele precisava interpretar um homem comum e também precisava perder 22 quilos para interpretar um homem que se perdia. Robert De Niro fez algo semelhante em Touro Indomável. Ele ganhou músculos e ficou em ótima forma para desempenhar o papel icônico do boxeador Jake LaMotta. Ele também empacotou quase 60 quilos para terminar o filme com uma versão mais antiga de LaMotta. Ele nem mesmo parece a mesma pessoa, porém sua dedicação valeu a pena, já que De Niro ganhou um Globo de Ouro e um Oscar por esse papel. Talvez o ator cujo nome está mais associado a uma mudança corporal radical seja Christian Bale. Para o filme Vice de 2018, em que Bale desempenha o papel principal do ex-vice-presidente Dick Cheney, ele ganhou 18 quilos. Ele diz que é a primeira vez em sua carreira que ele muda seu peso da maneira certa, sob a supervisão de um nutricionista. Afinal, isso parece ser um hábito dele, então fazê-lo corretamente parece a coisa certa a ser feita. O mesmo não se pode dizer de American Hustle, de 2013, no qual Bale ganhou 20 quilos para desempenhar o papel. Naquela época, ele conseguiu ir de 83 para 103 quilos com uma dieta de donuts, cheeseburgers e muita comida trash. O que é realmente milagroso em Bale não é apenas o fato de ele conseguir ganhar peso. Ele está disposto e capaz de colocar seu corpo em uma ampla gama de estados. O tamanho do espectro que ele consegue alcançar com sua aparência é incomparável. Apenas 1 ano antes do American Hustle de 2013, ele estava enlouquecendo como Batman e o Cavaleiro das Trevas ressurge. Ele parecia ter sido esculpido em pedra naquele filme, muito longe de sua próxima aparição na tela. E além do mais, ele foi Batman por 3 vezes. Desde Batman Begins de 2005 até o Cavaleiro das Trevas de 2008 e todo o caminho até o Cavaleiro das Trevas ressurge, Bale estava assumindo outros papéis e constantemente mudando seu corpo apenas para continuar voltando ao físico profissional de Bruce Wayne. Talvez o mais louco de tudo seja que 1 ano antes de estrelar Batman Begins, Bale desempenhou o papel principal em O Operário. Ele perdeu 27 quilos por esse papel e o peso total estava pairando em torno de 54 quilos. Então, no total, ao longo de menos de uma década, ele pesou 54 quilos em O Operário apenas para ganhar até 100 quilos aprovados pelo Batman no ano seguinte. Apenas para voltar ao seu peso normal e não relacionado ao trabalho de 83 quilos após o Batman. Apenas para saltar para uma gordura de 103 quilos após o American Hustle. Isso é intenso, é insano. Talvez a parte mais intensa seja entrar em forma. Embora ganhar peso e perder peso seja certamente difícil, entrar em forma é talvez o mais difícil de todos. Hoje em dia, se um ator quer desempenhar um papel de ação ou se envolver em um filme de super-herói, que representa 98% dos filmes nesse momento, é melhor que eles pareçam bem. Brie Larson treinou intensamente para se tornar a Capitã Marvel. Ela treinou por meses, às vezes mais de 12 horas por semana. A mesma transformação relacionada à Marvel aconteceu recentemente para Kumail Nanjiani, que está se preparando para seu próximo filme do MCU, The Eternals. Esse cara era um comediante idiota na última década e agora de repente está desconfortavelmente sarado. Quase nem parece certo. Nem todo mundo pode concordar, mas artistas cômicos são mais engraçados quando não estão nos deixando com ciúmes. É por isso que muitas pessoas argumentam que Jonah Hill é sempre mais engraçado quando ele é gordo. Kumail ainda é tão engraçado que parece que deveria ganhar um campeonato da WWE. Eu acho que o júri ainda está fora. Hey, stop that. Stop torturing him. Says the guy who shot him. I didn't do it on purpose. Toda essa conversa sobre mudança drástica de peso meio que faz você pensar: o que aconteceu com os figurinos? Tom Cruise não ganhou 36 quilos para fazer uma participação especial em Trovão Tropical. Não, ele apenas usava um terno gordo, assim como Gwyneth Paltrow em Um Amor é Cego, e inúmeros outros atores o fizeram. Colocar seu corpo nesse tipo de estresse nem sempre é necessário. Claro, é bom ser autêntico, mas onde é traçada a linha? Se você pode vestir uma roupa gorda aceitável ou obter o mesmo efeito desejado usando maquiagem ou próteses, o que há com todos esses atores que insistem em se torturar? Afinal, os criadores de Hairspray podem fazer John Travolta suado parecer uma grande mulher atrevida.
devida. Por outro lado, às vezes figurinos, perucas e maquiagens não são muito mais fáceis. Jim Carrey aparentemente odiava usar a roupa do Grinch. Aparentemente ele era um pesadelo para lidar no set. O que é compreensível quando você considera quanto tempo e paciência o faz parecer assim todos os dias. Como deve ter sido horrível permanecer assim por muito tempo, dias de 15 horas. O que quero dizer é que apenas usar essas lentes de contato o dia inteiro pode parecer um pesadelo literal. Seja uma roupa desconfortável ou uma mudança de peso real, não há como negar o fato de que os atores se esforçam ao extremo para oferecer performances de qualidade. Assim, enquanto algumas celebridades são apenas ricas e famosas sem um bom motivo, muitos atores se colocaram à prova e ganharam tudo. A dedicação deles ao trabalho é incomparável e verdadeiramente impressionante, você não concorda? Como você se sente sobre atores que desafiam seus próprios corpos? Isso te impressiona ou não? Não se esqueça de curtir o vídeo e deixar seu comentário. E também de se inscrever no canal para ficar atualizado sobre os nossos conteúdos. Para curtir mais vídeos assim, só aqui no Se Liga!